estudo, a gente vai discorrendo a palavra, vai sempre pegando textos da Bíblia para trazer mensagem. E essas mensagens é para edificar a nossa vida e para alertar nós como é que está o sistema ultimamente. Porque muitos acomodam nas congregações e não entendem o que está aí fora acontecendo. A gente tem que entender realmente o que está acontecendo, porque o tempo está fechando para o cristão. Então, a gente não pode acomodar nas congregações e esquecer que tem heresia sendo pregada, tem blasfêmia sendo pregada. Então, a gente tem que enxergar quem que realmente é os cristãos de verdade, porque nós já estamos chegando no tempo da separação do joio do trigo. Amém? Então, irmãos, a mensagem, o título que eu tenho aqui para os irmãos é a seguinte, ó. Só quem tem o Espírito Santo do lado de dentro é quem sabe sentir a dor do outro e enxergar dentro da alma. Amém? Então a gente vai abrir lá em Gálatas 6. Amém? Vamos começar aqui, né? Do 1 ao 6, a minha versão é King James. Então, tipo assim, ó, muitos dos irmãos não vão ter as mesmas palavras, mas vai ter o entendimento. Amém? Amém. Aqui, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. O que muita gente não está entendendo hoje, igual a irmã citou aqui, né, que às vezes o irmão sai com mágoa da congregação e fica chateado com situações, mas também a gente tem que ressaltar o seguinte: será que aquela congregação está tratando aquele irmão bem? Ela está fazendo isso aqui que a palavra de Deus fala? Porque ultimamente o que tem seguido dentro das congregações é muito julgamento. Aqueles que são espirituais de verdade, eles entendem essa situação, então eles sabem lidar com aquela situação. Agora, os que não são espirituais, que tem fracos no meio de nós, que não conseguem lidar com a situação, então eles saem mesmo da congregação e vai viver em outro lugar, ou vai para o mundo de novo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente que julga ser mais cristão que os outros, então nós temos que ajudar aquele que não está apto a andar. Aí a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: nós temos que ter essa mesma humildade, porque lá em Coríntios fala assim, ó, que da mesma medida que a gente foi consolado, a gente tem que consolar outra pessoa. Às vezes tem pessoa que passa a mesma luta que nós passávamos no mundo. Não sei se todos aqui são crescidos no cristianismo, só que aqueles que não conhecem o cristianismo e saem do mundo e vêm para a congregação, ele tem uma luta, ele tem um fardo que ele carrega, ele tem traumas. Então nós temos que ajudar essa pessoa, nós temos que dar a mão para ele. E aqueles que são criados no lar cristão, eles têm o espiritual mais alto, então ele tem que ajudar aquele ali, porque aquele que está no mundo direto, ele vai ter sofrimento e angústia, que vai falar com ele para ele sair da congregação. Amém? Aí, irmãos, todavia, cuida de ti mesmo. Então nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está ajudando uma pessoa e não está olhando do nosso lado. A gente tem uma alma dentro do corpo. E essa alma precisa desse poder da palavra e da oração, precisa do jejum. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não conseguimos carregar o outro. Seremos cego guiando outro cego. Amém? Então, aí ele fala, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Porque às vezes aquela pessoa com aquele fardo dela, ela traz também tentações. E aquelas tentações podem cair sobre nós. Porque a palavra não promete que nós não vamos sofrer tentação, nós vamos ser tentados. Só que nós temos que ter essa inteligência do Espírito Santo. Irmãos, aqui ó, a palavra fala no 2 aqui, ó. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Olha, muitas congregações, eu sempre falo isso, porque assim, a gente tem que olhar o que é congregação. A gente tem que olhar o que está sendo pregado e ministrado, porque não adianta você entrar num lugar, sentar e acomodar e ficar ali, não adianta. Tem que olhar o que está sendo ministrado, porque a gente não é porco para comer lavagem, a gente tem que comer a palavra de Deus, alimentar no pastos verdejantes, que está lá em Salmo 23. Então, o que acontece? Quando nós entramos em uma congregação e a gente vê o que está sendo ministrado ali, às vezes eles querem colocar a lei, o fardo da lei sobre nossas costas. Eles, igual lá em Mateus 23, fala assim que a gente tem que cumprir a lei igual eles cumprem, só que eles não cumprem. Aí a gente carrega um fardo pesado que eles não carregam. Entendeu? E aí, assim, nas praças, nas ruas e nessas sinagogas, eles querem levar e receber o título. Eles querem receber
diariamente. Só que não são eles quem cumprem, somos nós que estamos carregando esse fardo. Entende? Olha só, a lei de Cristo que nós temos que cumprir é a graça. E essa graça constitui amar o próximo como a nós mesmos. Se nós cumprirmos esse papel, aí sim nós cumprimos toda a lei dos profetas. Amém? Amém. Então não precisa daquele negócio de ficar conectado, segurando. Desconectou? É o telefone dela. Ah, tá. Então, não precisa da gente ficar ali naquela loucura. Vão lá no Antigo Testamento, vão lá sobre as leis e tal, fica aquela loucura nas leis. Aí fala, não, mas eu não cumpri isso. Mas se você cumprir esse papel de amar o seu semelhante como a você mesmo, você cumpre toda a lei dos profetas, porque você não vai matar, não vai roubar, não vai fazer o mal. Então você vai seguir aquilo ali. Olha só, o 3. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. E essa parte aqui, ó, até agora nós estamos falando de uma pessoa espiritual. Se a pessoa se considera mais espiritual que a outra, ela está se considerando, mas ela não é, ela está enganando ela própria. Porque hoje nós estamos vendo nesse meio cristão, no meio gospel, muitas pessoas se titulando, eu sou profeta. Então ele profetiza, ele ganha dinheiro em cima daquilo, ele vai lá e ora de uma forma que ele crê, ele fala uma língua estranha, e aí ele fala assim, não, eu sou o cara. Só que ele não edifica a vida de ninguém. Então ele está enganando a ele próprio. Amém? Aqui, irmãos, olha só. O 4. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. E, então, saberá como orgulhar-se de si mesmo. Então nós temos que nos corrigir, nos policiar. A palavra de Deus fala assim, que nós temos que nos policiar nós mesmos. A palavra de Deus fala assim, ó, que nós temos, antes de tomar a ceia, que temos que nos examinar nós próprios. Entendeu? Então, tipo assim, nessa situação, todos os dias, quando a gente nos corrige, então a gente está olhando o nosso pecado, o nosso erro primeiro, antes de julgar o próximo. Porque se você quer carregar o seu fardo, primeiro, você tem que se corrigir. Porque se você não se corrigir, você não vai saber os defeitos que você tem. Igual uma pessoa que ela olha no espelho, ela examina ali uma ruga, uma falha, ela tenta corrigir. Se ela é uma pessoa atenta. Agora, se ela não é uma pessoa que não está nem aí, é desleixada, ela vai ali, olha ali e sai daquele jeito que está bom. Entendeu? Então nós temos que nos cuidar espiritualmente, para depois a gente conseguir ajudar o semelhante. Amém? Aqui, o 5, né? Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Esse aqui, ó, quando a pessoa está apta a carregar o fardo de outra pessoa, ela carrega. Quando ela não está, tem que carregar o próprio dela. Entendeu, irmãos? Quando a pessoa ela chega assim e fala assim, eu consigo carregar o fardo. Esse fardo que eu estou falando aqui é os problemas. E você não carrega o problema ajudando a pessoa, igual chega um morador de rua em você e fala assim, mas eu estou precisando de R$1, eu estou precisando de R$2. Não, você não vai ajudar ele desse jeito. Porque você vai sustentar o vício dele e vai continuar pecando. É oração, é a palavra, porque a gente tem essa palavra dentro de nós, então nós temos que falar essa palavra à pessoa e orar por ela. Isso é carregar o fardo, porque enquanto você estiver orando por ela, o Espírito Santo de Deus uma hora vai convencer aquela pessoa. Porque nós não convencemos ninguém a nada, mas o Espírito de Deus convence. E de muita oração igual, se pegar lá em Samuel, 1 Samuel 2, Ana, 1 Samuel 1 e 2, Ana, ela brigava com Penina, ficava aquela batalha às duas. Penina zombava de Ana, mas Ana orava. A vitória dela foi oração, porque Deus concedeu a ela o filho. Então, tipo assim, se a gente insistir em oração, lá em Mateus fala de um juiz iníquo, né? E no caso, aquela mulher aportunava ele muito tempo, e de tanto ela insistir, ele concedeu a ela o que ela pedia, a petição dela. A mesma coisa é Deus falando para nós, se nós insistimos em bater nas portas do céu, ela se abre. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos lá para Mateus 23. Eu estou correndo assim, tá dando para prestar atenção direitinho, porque eu estou correndo por causa do tempo, tá bom? Sim. Eu gosto de falar rápido assim para a gente adiantar, tá bom? Olha só, Mateus 23, do 1 ao 12, né? Está escrito assim, ó. No meu título está escrito assim, ó. Os doutores da lei falam, mas não agem.
mas eles não cumprem aquilo. E eles querem que a congregação cumpra. E quando alguém sai daquela linha ali, aí vem o que o irmão falou. Que a pessoa ela é ofendida e aí ela não aguenta segurar a onda e sai mesmo. Porque ela foi ofendida por aqueles ali que estão ministrando. Porque eles têm condição de julgar, porque eles se acham juízes e doutores. Amém? Eles são os fariseus dessa época, porque daquela época tinha aqueles, e esses são de hoje. Olha só. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Moisés era o único que podia ditar a lei naquela época, porque Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Deus deu a Moisés as leis. E Moisés foi constituindo leis para o povo. E ele separou juízes para aquela época para também ajudar ele, porque ficou pesado o fardo dele. Porque o sogro dele pediu para ele fazer isso. Um conselho bom e sábio. Só que aí o que acontece? Muitas das coisas que acontecem hoje é isso. Tem gente que assenta numa cadeira de uma congregação, ali no caso chama tribuna, igual muitas vezes a gente vê isso, né? E ali ele vai se achar que ele é melhor. Ele vai querer trazer uma mensagem que ele vai entrar na mente da pessoa e convencer a pessoa pela intelecto humano dele, pela aquilo que ele estudou, a teologia, a exegese do texto, que ele vem com a história antes e depois ele vem a pregação. E aquilo ali vai levar a pessoa na conversa. E aí tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes só está querendo encher o lugar, mas ele não está te ajudando a ir para o céu. Ele não está te corrigindo, não está te ensinando o seu caminho. Porque a palavra de Deus fala lá em Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. Então a gente tem que ver aquilo ali. Porque para que serve essa escritura? Ela serve para me pregar aqui, encher banco, encher cadeira, pessoa sentar e diz minha oferta e eu não corrigir o erro dela? O erro tem que ser falado. Amém? Então aqui, ó. Os escribas, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Amém? Aí continuando o texto. Eles atam fatos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos. Filactérios aqui, ontem eu pedi minha esposa para pegar e me mostrar lá, porque eu não sabia ainda o significado dessa palavra. Ela pegou para mim. Aí estava escrito lá que é uma caixa, onde eles guardavam os pergaminhos, hoje os textos nossos bíblicos. Aí ele era uma caixa de couro que eles guardavam os pergaminhos da época. Hoje eram os nossos textos. Tá bom? Então, tipo assim, eles atavam aquelas caixas, fechavam e faziam as pessoas carregar. Mas ali estava toda a lei contida naquilo. Mas eles não praticavam. Então eles queriam que a pessoa carregasse aquilo ali, aquele fardo da lei. Entendeu? Aí, continuando aqui, ó. O 3, o 5. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de Rabi, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então nós todos somos irmãos. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, nós todos somos irmãos. Aqui eu não sou mestre, aqui eu não sou professor, aqui nós somos todos irmãos. Eu estou trazendo simplesmente a mensagem da cruz para nós. Amém? Aí aqui o que acontece é o seguinte. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pai aqui não é o nosso Pai, biológico não, que nos cria, que nos concebeu, não. Esse aí é o nosso Pai mesmo, então nós temos que ter respeito por Ele e tomar bênçãos e seguir a regra. Aqui é o Abba, aquele que criou tudo, aquele que faz tudo, aquele que tudo pode. Então só Ele a gente tem que chamar de Pai, entendeu? É o Deus Todo-Poderoso. Aí aqui ele fala assim, ó, também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Então agora a irmã falou,
Só Cristo que a gente tem que adorar, só Ele que nós temos que prostrar para Ele. Então nós não devemos idolatrar aquele que está pregando aqui em cima, aquele que está diante da congregação. Ele não é mais que ninguém, ele é um ser humano de carne e osso. Se descer a sepultura, é igual a todo mundo. Se pegar uma gripe, é igual a todo mundo. Não tem ninguém melhor. Agora, Cristo Jesus morreu na cruz por nós e ainda vive eternamente. Então, irmãos, só Cristo que nós devemos devoção, só Cristo que nós temos que nos prostrar, porque Ele carregou o maior fardo de todos os nossos pecados. Amém? Aí vamos lá. 1 Coríntios 1, o 18 a 24. Tá dando para entender, né? Amém. Aqui, ó, a palavra da cruz, poder de Deus. Olha só, essa mensagem da cruz, esse evangelho que nós estamos nos alimentando dele aqui agora, isso é loucura para esse mundo aí fora. Essa mensagem da cruz aqui, ela é pesada para muita gente. Tem muitos que não querem carregar esse fardo de ser um cristão, temente a Deus, que fala a palavra de Deus em qualquer lugar sem medo. Ninguém quer ser esse. Muitos aí estão negando a sua origem cristã. Ele, no seu local de trabalho, ele quer ser igual a todo mundo. Porque ele tem medo dele falar que ele é um cristão, para poder não ser julgado, para poder não falar lá o crente. Entendeu? Porque ultimamente, irmãos, a gente vai chegar no ponto. Ultimamente, tem muita gente envergonhando o nome de Jesus Cristo, com o seu testemunho, com sua forma de agir. Entendeu? Então, aqueles que envergonham atrapalham aqueles que querem servir de verdade. E aqueles que estão escondendo não querem carregar a cruz. Aqueles que omitem dentro do colégio, ele não é ninguém. Aí ele finge que ele é um igual a todo mundo. Ele não é, ele é sal e luz. Ele tem que mostrar que ele é cristão. Porque no dia do julgamento, Jesus Cristo vai pedir conta nossa, porque ele vai ser o nosso juiz ali naquela hora. E nós vamos nos apresentar diante dele como? Ah não, eu fui no meu local de trabalho, eu fui igual aquele amigo meu funkeiro. Na minha escola eu fui igual aquela colega minha que assiste novela. Não, a gente tem que ser um cristão que fala a palavra de Deus. Na nossa boca não pode sair palavra porca e palavrão, não pode ter nada disso. A postura nossa diante da sociedade tem que ser um cristão. A gente falha, a gente vai falhar e vai cair. Sim, mas só que nós temos que fazer aquilo lá que a palavra falou, reconhecer os nossos próprios erros e nos corrigir, porque aí nós vamos voltar à estatura do varão perfeito. Amém? Então vamos lá. Ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Está vendo? Aqui, ó, o 19. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensato a sabedoria deste mundo? Entendeu? Então assim, se você olhar essas pessoas, muita gente perde um tempo dele vendo um cara no TikTok ele falando um monte de asneira e para ele é uma sabedoria imensa. Aí se chegar um e pregar a palavra de Deus, eles falam que é loucura, que aquilo ali não tem lógica, que aquilo ali não tem como cumprir, não tem como acontecer. Agora o do TikTok é o cara. Ele tem fama, ele tem poder, tem status igual muita gente. Prefere dar like para um cantor de funk do que para um pregador. Entendeu? O pregador não, porque o cara, não, de novo essa mensagem é chato. Todo dia eu escuto isso, eu vou na igreja, eu escuto. Eu vou na congregação, eu escuto. Não, irmãos, se você não andar com essa palavra no coração e não pronunciar ela diante da sociedade, você não é nada. Você não é ninguém, porque naquele dia ali você vai ver o que vai acontecer no dia do juízo. Olha só. Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação de sua mensagem. Eu acho engraçado que Cristo Jesus, o nosso Salvador, ele era louco diante daquela sociedade, daquela época. Ele não era ninguém. Tipo assim, ele trazia uma mensagem ali que era loucura
Espírito Santo de Deus quem entende a dor do semelhante. Tem pessoas dentro de congregação que dela não foi aberto o olho, dela não chegou àquele ponto dela enxergar a verdade. Então ela vai ficar a vida inteira levando tudo, empurrando para a barriga. Ela vai querer falar assim, mas é desse jeito mesmo, pronto, acabou, vai ficar assim mesmo. Só que é o seguinte, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, ela fez um contato com Deus de verdade, ela tem alimentado da palavra de Deus, ela enxerga a dor do próximo e ela enxerga dentro da alma do próximo, então ela sente a dor de verdade. Então ela consegue entender o que está acontecendo. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai saber ajudar. E como ela vai ajudar? Em oração. Ela não vai precisar tirar dinheiro do bolso, ela não vai precisar mover mundo e montanhas, não. Ela vai dobrar o joelho no chão e vai orar. Porque oração tem poder. Porque Jesus Cristo foi o que mais orou. Então, se a gente prestar atenção, ele orava tanto que no dia que ele ia ser crucificado, uma noite antes, ele orou mais do que qualquer um pode imaginar. E ele orava para a nossa geração hoje. Ele orava ali para poder Deus livrar a nossa geração de muita coisa. Por isso ele se entregou em morte de cruz. Olha só, irmãos. Continuando o texto. Por que tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria? Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, olha só, para nós cristãos, Jesus Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, então é a máxima. Não tem cientista, não tem ninguém, não tem TikTok, não tem Instagram, não tem nada. Jesus Cristo é a autoridade máxima para nós, então nós temos que pregar Jesus Cristo. A mensagem da cruz, essa cruz que nós temos que carregar. Não adianta eu subir aqui e falar de Bolsonaro e de Lula. Não adianta eu subir aqui e falar como é que está o mundo aí fora, porque isso aí está escrito na Bíblia, vai acontecer mesmo. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar o que traz vida para nós. Eu tenho que anunciar essa mensagem. Eu tenho 1h30 de pregação, eu tenho que falar a palavra de Deus. Eu não tenho que falar o que acontece com o cachorro do vizinho. Entendeu? É assim. Essa mensagem tem que ser discorrida, porque o cristão ele só vai ler Bíblia se você pregar a Bíblia. Se você pegar um culto e falar de qualquer outra coisa, o cristão não vai entender Bíblia. Entendeu? Aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. 1 Coríntios 2, capítulo. Vou pedir um irmão para ler na versão dele aí. Pode ler do 1 ao 5. Qualquer irmão. Pode ler. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pode ler? Pode. Porque nada me propus saber entre vos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Tá vendo? Ali ele não falou da sabedoria dele. Paulo ali não está pegando o que ele conheceu ali quando ele era fariseu, não. Ele não pegou nada da época quando ele era fariseu. Ele pegou depois que ele caiu do cavalo, que ele encontrou com Jesus Cristo. Aí ele foi pegando aquilo ali, os milagres que ele foi fazendo, exercendo as dores que ele carregava dos apedrejamentos, da vez que ele apanhava. Paulo foi pegando tudo. E o que ele fez? Ele falou aquilo ali. Porque aquilo ali era verdade. Porque aquilo ali era de Jesus Cristo. Tem muita gente usando o culto para falar da vida mundana que ele vivia. E usando o culto e pegando versículos isolados da palavra de Deus, fala em Apocalipse 22, que nós não devemos acrescentar nada na palavra de Deus e nem tirar. E o que acontece? Tem gente pegando a palavra de Deus e acrescentando e tirando a vida pecaminosa dele para contar testemunho. E depois se engrandecer e se exaltar. Não, aqui a gente tem que falar de Jesus Cristo, tem que falar depois que Jesus Cristo mudou sua vida. Falar o que ele fez depois que você conheceu o Evangelho. O que acrescentou depois que você veio para Cristo. Entendeu? Então Paulo pregava a Jesus Cristo, ele não pregava ele próprio. Pode continuar, irmã. O 6 até o 10. Sim. Do 6 até o 10. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam.
séculos para nossa glória. 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Aqui, se você prestar atenção, Paulo falava somente de Cristo, ele não falava de mais ninguém. Hoje tem ele só no culto, ele fala do Lula. Lula não quer saber de Deus, não, senhor. Lula está fazendo outras coisas, está vivendo a vida dele, está fazendo o que Deus permite ele fazer. Aí o camarada sobe no culto a falar de Lula, a falar de eleição, de política. Paulo falou, eu não falava de governantes naquela época, eu não falava do que eles me falavam, ele falava de Cristo. Paulo não falava aqui que ele parava para prestar tempo no soldado, a lei daquela época. Ele não prestava atenção no que a lei estava fazendo ali naquela época, ali, a covardia, não, ele falava do que Cristo fazia, do que Cristo operava. Então, a gente tem que falar Cristo, a gente tem que viver Cristo, a gente tem que respirar Cristo. Amém? Isso é loucura, porque a pessoa incrédula, ela vai falar que a gente é louco. Ela vai bater o pé no chão e falar que nós somos loucos, mas só com o poder de Deus, ela vai nós dobramos o joelho no chão e conversa com Deus pela vida dela. Amém? Irmã, continua aí até o 16. Do 10 ao 16? Isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nela está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quem tem a mente de Cristo, ele entende essa situação toda que nós estamos vivendo aí hoje, nesse mundo que está caído, nessa situação todinha, ele entende. Ele não precisa de procurar em rede social, ele não precisa de assistir jornal, não precisa de nada, ele entende, porque ele sabe o que vai acontecer. Só que ele sabe que tem um Deus maior com ele. Só que é o seguinte, aí a pessoa mais espiritual que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Aí ele foi subir para o Pai, ele deixou o Espírito Santo para nós. Só que é o seguinte, lá em Joel fala que o Espírito ia descer sobre toda a carne, só que não fala que o Espírito ia entrar em todo mundo. Só quem chamasse ele para dentro e convidasse, igual tem Apocalipse 3:20, que ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém me convidar, entrarei em sua casa, cearei eu contigo. Tem pessoas nessa terra que estão em congregações vivendo esse evangelho, mas nunca abriu a porta para Jesus entrar. Nunca Jesus fez morada dentro dele. Então ele anda de qualquer maneira. Aquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus, ele entende o poder de Deus e ele busca Deus. E ele está conectado com Deus 24 horas. Se você entender, fala assim, não, mas como é que ele está conectado em Deus 24 horas? O pensamento dele é esse, ele tem a mente de Cristo. Entendeu? Ele não tem a mente de uma pessoa mundana, ele não vai querer saber e ter satisfação nas coisas desse mundo. Ele vai querer se satisfazer em Cristo. Então ele sempre vai estar dando um jeito de ler a Bíblia, ele sempre vai estar dando um jeito de fazer uma oração, não importa como, sem pensamento, sem joelho dobrado, mas ele sempre vai estar querendo se ligar a Cristo.
Então, o que acontece? Quando ele abrir a boca para conversar com a pessoa, vai sair qualquer coisa, mas vai sair de Jesus. Ele vai falar de Cristo, ele não vai falar do mundo. Sinceramente, você vê cristão xingando palavrão, você vê cristão fazendo tudo quanto é outra coisa, mas você não vê ele pregando a mensagem da cruz. Entendeu? Esses aí estão trazendo escândalo. Então, irmãos, essa mente de Cristo é essa. É a pessoa que busca ter tudo em Cristo. Olha, sinceramente, depois que eu conheci Jesus Cristo, eu passo luta 24 horas, só que minha vida, Deus acrescentou muita coisa. Eu vivo muita coisa boa de Deus, porque eu tenho Jesus Cristo. Então é isso que eu ensino os irmãos. A gente tem que chamar Ele para dentro de nós e fazer morada. Porque tem cristão que Jesus Cristo está lá ainda, esse estou à porta e bate, ele não abre. Ele não abre. Ele fica ali, ó, ele abre o coração dele com a rede social. Ele fica 24 horas naquilo ali vidrado. Aí ele vai tomando ele. Vai tomando, e a mente dele vai indo para o mundo. E ele vai ficando cativo, preso. E ele não se liberta daquilo, ele não busca mais, ele não quer saber, ele não tem prazer em Deus. Só que na hora da aflição dele, ele é o primeiro a buscar um cristão. Ora para mim. Entende, irmãos? A gente tem que ter essa mente de Cristo, porque a gente, na hora que chegar um desses diante de nós, que é um cristão fraco, a gente vai ter o poder de Deus dentro de nós para orar por ele. Amém? Aqui, ó, vamos discorrer rapidinho para a gente finalizar. Hebreus 4,13. Um irmão fazendo favor nele. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Olha só, não tem ninguém escondido. Se você achar que aqui o teto, aqui Deus não está vendo, você está vendo. Se você achar que dentro do banheiro, você achar que em qualquer lugar Deus está te vendo. Então, tipo assim, não adianta. Aquele momento que você pega o celular ali, que você fica preso naquela situação de rede social ali, Deus está te vendo. Então não adianta. Se você pegar ali e sentar para assistir a novela ali, essa novela da Globo agora que eles falam que está falando de Deus ali, mas não tem nada diante do capeta, aí a pessoa fica ali, Deus está vendo. Entendeu? Tipo assim, Deus está vendo, o tempo todo ele está vendo aquela conversa que você tem em particular com alguém. Ele está vendo tudo. Então não tem nada escondido diante dos olhos de Deus. Entendeu? Aí eu acho engraçado que a pessoa com a cara lavada vai falar assim, eu sou um cristão, eu sou, né? Aí no dia do juízo ele vai falar assim, é mesmo? Afasta de mim que eu não te conheço. Porque Deus só vai conhecer quem tem o Espírito dele. A pessoa fala que ela é sal e luz aqui na terra, mas ela faz tudo quanto é tipo de coisa errada. As escondidas da sociedade. Mas diante de Deus não está escondido. Entendeu? O lugar que o ser humano mais peca é na rede social. O lugar que o ser humano mais peca é no celular. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado e nos policiar, igual o começo da mensagem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, sinceramente, imagina só, irmãos, que a palavra de Deus fala que não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Lá em Gálatas 6, no mesmo capítulo, ali fala assim que tudo que o homem semear, certamente colherá. Às vezes a pessoa está vidrada no mundo e ela vai abrir a boca diante de alguém que ela não conhece e ela acha que aquela pessoa ali é do mundo. Só que aquela pessoa está testando ela porque Deus mandou. E ela vai falar de tudo, mas não vai falar de Deus. Entendeu? Ele vai falar assim, eu tiro diante de vós, igual ele fala, que ele passa, ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio. Ele está passando perto de nós o tempo todo. E nós estamos passando despercebido, não. Então aqui, voltando ao tema de Jesus Cristo, que é só quem tem o Espírito Santo entende a dor do próximo, Jesus Cristo ele tinha o Espírito Santo 100%. Olha só para você ver, aquela viúva de Naim, ele não chegou perto dela ali para poder sentir a dor dela, ele viu de longe. De longe ele sentiu que o filho daquela mulher ali estava morto e que aquela mulher estava sofrendo, ele sentiu o sentimento dela. E o que ele fez? Ele foi lá e ressuscitou aquele rapaz. Então o que aconteceu? Jesus Cristo antes, de longe ele sentiu. Então a gente tem que entender essa situação, a gente às vezes não precisa estar perto da pessoa para sentir, não, às vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos fala, está acontecendo isso, ora. Se você não pode chegar até a pessoa, ele vai mandar você orar. E aí, sinceramente, será que o Instagram vai deixar? Será que o Facebook vai deixar? Será que as conversas alheias vai deixar? Não vai. Olha só, irmãos, continua aqui, Romanos 2,
do 17 ao 29. Romanos 2, do 17 ao 29. Aí vamos voltar para aquele tema lá dos fariseus rapidinho, para a gente já finalizar, continuar esse 3 aqui, tá bom? Pode ler, mano. Aqui, ó, é do Romanos 2, do 17 ao 29, tá bom? Pode ler, mano. E eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glórias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Rapidinho. Ele falou assim, vós sois sal e vós sois luz. Tem muita gente que está titulando ser sal e luz, mas ele não está fazendo nada. Ele tá andando aqui despercebido na terra, dá uns pulos, dá uns reteté doidos, mas ele não está fazendo nada. Ele dá glória a Deus em qualquer lugar, mas só que ele não está sendo isso aqui. Ele não está guiando ninguém na escuridão. Entendeu? Esses aí, aqueles fariseus daquela época. Eles faziam tudo cismando porque estão diante da lei. Punha a vida debaixo do braço igual hoje, veste um treino gravado e vai. Deixa a vida me levar. Chega na congregação ali. Às vezes ele é muito espiritual, né? Ali ele pula e faz tudo. Saiu dali, ele transforma. O Espírito Santo de Deus saiu, nunca teve lá dentro. Aí ele é o demônio dentro de casa. Ele é tudo que não presta. Ele no colégio, na escola, no trabalho. Eram os fariseus daquela época, porque dentro da sinagoga eles eram santos. Mas fora da sinagoga, eles queriam matar Jesus o tempo todo. Às vezes você vê uma pessoa ali que está servindo a Deus de verdade, você tem ódio dela. Cadê o Espírito Santo aí? Cadê? Às vezes a pessoa te corrigiu você com mansidão e falou para você mudar de atitude e você ira contra ela. Cadê o Espírito Santo? Cadê? Às vezes a pessoa usa a palavra de Deus e fala, na palavra de Deus está escrito, porque Jesus falava assim, ó, assim está escrito. E aí você fala, não tem nada disso não. Que nada, só toda sem falar de Bíblia para mim. Cadê isso na palavra de Deus? Cadê o Espírito Santo de Deus dentro de você? Entendeu? Vamos continuar. Instrutor dos mestres, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo. Aí, peraí. Tá vendo? Aqui é o pregador, ele está ensinando a todo mundo, mas ele não está nem para ele. Aí ele vai para o inferno e as ovelhas vão para o céu. É assim? Não. A mensagem tem que servir primeiro para quem está pregando, para depois ela servir para aqueles que estão lá. Então, tipo assim, tem que ser passado um texto, igual, tipo assim, você pegar vários textos, nós estamos pegando vários textos da Bíblia, e aí você não lê nenhum e só chega aqui e fala, não é isso mesmo, não. Você tem que ter noção do que você está fazendo. Então, não é questão de teologia, isso não manda em nada. Você tem também que ter o Espírito Santo de Deus para te ajudar, te auxiliar a pregar a palavra. Entendeu? Não adianta você fazer seminário, teologia, não adianta nada disso. Porque, irmãos, eu fiz, mas só que não adiantou nada. Tem gente que faz o seminário, faz a teologia ali, só que ele vai pregar acrescentando a palavra de Deus que não existe. Amém? Tu que pregas que não se deve furtar, tu que diz que não se deve adulterar, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Aí, mano, olha só. Olha que heresia forte aqui, ó. A pessoa, ela critica o católico por ele estar ali adorando a imagem de Nossa Senhora, taca a pedra no católico, mas ele vai lá e pega uma rosa e leva para dentro de casa. Crendo que aquela rosa vai fazer milagre. Cadê Jesus Cristo aí? Cadê Jesus Cristo que se você andar com ele te livre e salva? Cadê o Espírito Santo de Deus? A pessoa, ela taca a pedra no católico, mas ela está levando para dentro da casa dela, crendo que através da rosa ela chega a Jesus. Jesus Cristo falou assim, que só há um intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Você não precisa de mais nada. Você tem que, se você tem Jesus Cristo, você tem tudo.
Entendeu? Jesus Cristo falou assim, ó, você mais eu somos maioria. Então a pessoa não precisa de mais nada, ela precisa de Jesus Cristo, da Bíblia, da oração, do jejum, porque a palavra fala que a caça de demônios só expulsa com jejum e oração. Então a pessoa não precisa de mais nada além disso. Ela tem essas três coisas, ela já começa a andar com Jesus. Entendeu? A Bíblia. Porque se você tiver a Bíblia, também tem que ler. Não adianta só ter e deixar ela aberta no Salmo 91, não adianta nada. Ela vai empoeirar, mas não tem poder não, só tem poder falado. Porque o próprio Deus falou que tudo foi feito pela palavra da minha boca. Então ele tem que falar. Se você não falar, não tem poder não. Amém? Pode ir lá, irmão. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardaste a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aí, irmã, para você ver. Tem pessoas, igual a gente falou, que se julga muito espiritual. É igual os fariseus, eles eram circuncidados, era a lei mandava circuncidar o 8º ano de vida. Então, tipo assim, tem gente que ele nasceu num lar cristão, então ele acha que ele é maior que o outro. Às vezes ele não é ninguém, porque ele está fazendo só coisa que agrada o mundo. Ele não está fazendo nada que agrada a Deus. Entendeu? Não adianta nada, senão título não manda, vocação não manda, dons espirituais não manda. O que manda é a pessoa entender que ela tem que andar com Jesus. Entendeu? Não adianta nada, a pessoa faz, ela tem os dons, mas ela tem os frutos. Por que adianta você ter os dons do Espírito, mas não ter os frutos? Porque os frutos do Espírito é que vai dizer que você realmente é um cristão. E o primeiro deles ali é o amor, então você tem que ter amor, você tem que amar as pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta a pessoa fazer qualquer coisa aí espiritual, né? Porque hoje em dia, qualquer coisa espiritual. O cara jogou a cadeira pro alto e está cheio do Espírito. O cara rodou ali e está cheio do Espírito. Não tem nada disso. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus é aquele que convidou para entrar para dentro. Então, aquele que tem o Espírito Santo de Deus fazendo morada dentro dele, esse faz as coisas acontecer da forma natural. Ele ora, ele não precisa fazer histeria nenhuma, ele não fazer loucura. Dobrou o joelho no chão, o poder já começa a fluir. Amém? Pode ir lá, irmão, para a gente completar aí e ir para o Timóteo para a gente finalizar. Sim. Se, pois, a incircuncisão guardar os preconceitos da lei, porventura a incircuncisão não será refutada com incircuncisão? É circuncisão e incircuncisão. Não, tá na bênção, irmão. Você tá ajudando a gente, tá bom? Aqui a gente não tem essa não, que a gente tá, um sabe mais, um faz mais, não. Aqui nós somos iguais. Entendeu? Porque quem entrar no reino de Deus não vai entrar um melhor que o outro, não. Vai entrar todo mundo igual. E a palavra de Deus fala assim, que aquele que não servir não serve para ser servido. Entendeu? É assim. Aqui, vamos lá para 2 Timóteo 3, 16 e 17, só para a gente finalizar aqui, tá bom? Para acabar, por favor, né? Aqui, ó, 2 Timóteo 3, ao 16 e 17, eu vou finalizar com o nome aqui. Todo mundo abriu aí? Pode ler? Aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Escritura é inspirada para isso. A Escritura não precisa acrescentar nada. Não precisa subir aqui e inventar nada. É só eu ensinar o caminho certo para nós todos seguirmos. Não só vocês, eu também. Aí aqui, ó. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Todas as boas ações. Nós temos que ter esse preparo para realizar todas as boas ações. E as boas ações começam lá em Gálatas 5, 22. Que ele começa a falar ali qual que é as obras da carne e os frutos do Espírito. Se a gente começar a produzir os frutos do Espírito, a gente está começando a andar no caminho certo. Amém? Então deu para entender, irmãos? Então tá, vamos orar aqui para a gente encerrar aqui, glória a Jesus.
Faz uma oração aqui, irmãos, para encerrar. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por nos permitir mais uma vez podermos nos alimentar dessa mensagem maravilhosa. Eu te peço, eterno Criador, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar ricamente, tendo misericórdia de nós, nos concedendo a tua graça magnífica, para que possamos continuar caminhando e aprendendo mais, e continuar inspirados para poder caminhar no teu Evangelho. E eu te peço, eterno Criador, que toda a obra do mal seja desfeita, que todos aqueles que se levantarem contra nós, que o Senhor possa tomá-los para ti e salvá-los em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazê-los para o Evangelho para te servir e te adorar como nós estamos fazendo hoje. Que o Senhor possa nos ajudar a entender essa verdade maravilhosa que é o teu Evangelho e nos sentir mais vontade e prazer de andarmos contigo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa proteger essa casa, essa família, que o Senhor possa estar com eles, livrando de todo o mal, de toda a obra do inimigo, em nome de Jesus Cristo, e trazendo para eles os recursos financeiros para eles poderem se manter e vencer e continuar mantendo essa obra aqui, para continuar trazendo pessoas, que o Senhor possa encher essas pessoas aqui e nós todos do teu Santo Espírito e nos dando aquele poder espiritual para trazermos mais pessoas para estarem vindo aqui alimentar dessa mensagem em nome de Jesus Cristo. E que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, nos proteja a minha esposa e eu ao irmos para casa, nos livre do mal, proteja os nossos líderes da nossa congregação, proteja as nossas pessoas da nossa congregação em nome de Jesus Cristo, proteja os vizinhos deles aqui em nome de Jesus Cristo e repreende toda a ação do inimigo